E se eu te dissesse que existe uma empresa poderosa, uma empresa que ela pode disparar na questão da corrida da inteligência artificial, e ela tem como parceiros para a valorização dessa empresa como governantes e grandes corporações. Será que essa empresa que eu vou falar aqui para vocês é o novo Bitcoin dessa década? Será que essa empresa ela pode valorizar nessa corrida de inteligência artificial? E essa empresa que eu vou comentar, ela faz processamentos de dados de corporações e na questão do governo Trump, como FBI, CIA, e como fosse um software, no caso, que milhares de empresas e mais esse parceiro poderoso, que é o governo dos Estados Unidos, tem essa empresa como um olhar bom para essa corrida da inteligência artificial. E eu quero deixar bem claro aqui que esse canal, no caso aqui, desde quando eu iniciei, é um canal sobre capitalismo. Por quê? No caso, a gente está falando sobre empresas americanas, você entendeu? No caso assim, então é um canal de capitalismo, você entendeu? Se você é aquele cara que, no caso, que tem político de estimação, que gosta de fazer o L, que só quer olhar para um lado, no caso assim, de justiça social, eu acho que esse canal você pode pular. Você entendeu? Esse canal aqui, e eu quero deixar claro que é exclusivamente de uma forma educativa e uma forma que eu faço com o meu dinheiro, você entendeu? Não é recomendação nem de compra nem de venda. E se vocês, no caso, quiserem investir, pesquisa, procura as pessoas qualificadas, que com certeza, no caso, juntos iremos surfar nessa nova empresa magnífica que eu tô olhando com carinho ao longo desses meses e como investimento. Eu tô falando como investimento, eu não tô especulando, entendeu? E me pergunto, no caso assim também, eu tô pesquisando, será que é uma bolha? Entendeu? Então, assim, vou comentar com ela, eu vou comentar sobre ela e vou olhar porque eu resolvi investir com o meu dinheiro e no caso assim, e vamos, no caso, juntos buscar liberdade financeira e a liberdade geográfica. Nada mais do que justo você apoiar esse canal. Escolha a vida nômade passaporte. E se o seu escritório fosse uma praia na Bahia hoje e amanhã uma cafeteria charmosa nas montanhas de Minas? Viver uma vida nômade não é fugir da realidade, é criar uma nova, onde liberdade, descobertas e propósito caminham juntos. Ser nômade é trocar a rotina pela aventura, o tédio pela inspiração e o relógio pela bússola. É conhecer culturas, aprender com o mundo real e descobrir que o essencial cabe numa mochila. Você trabalha de onde quiser, vive com mais leveza e, o mais importante, coleciona experiências em vez de coisas. Não espere pela hora certa. O mundo está aí, cheio de caminhos para quem tem coragem de mudar. A vida nômade é possível e pode ser sua. Liberte-se, conecte-se, viva de verdade. E o principal cliente da empresa Palantir Tecnologia é o governo americano. Por quê? Eles processam dados confidenciais do Exército, da CIA, do FBI. Então, assim, ele tem uma grande relevância no governo de gerenciar software. A gente sabe, poucos meses atrás, a grande merda que deu aí, a gente sabe aí dos. A gente sabe, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a questão do Pix, vai? No caso, pra gente ver como que é tão vulnerável. Então, assim, essa empresa, a Palantir, com certeza, cara, se der qualquer algo ruim, no caso assim, cara, a gente tá falando, infelizmente, no caso, dos Estados Unidos, cara, potência, você entendeu, no caso assim, e com certeza, no caso assim, eles têm uma grande relevância para não ter uma vulnerabilidade nos dados confidenciais. E também eles têm parceiros de empresas, eles têm também, eles têm também clientes parceiros de empresas privadas, como a Ferrari, a Airbus, Morgan Stanley, JP Morgan e outras empresas de grande relevância que também acaba confiando nessa empresa de inteligência artificial, de software, né, no caso assim, eles acabam confiando, no caso, com eles, com parcerias, para essa empresa gerenciar. Então, no caso, ela se iniciou desde 2020, de lá para cá, de 2020 até 2025, ela já subiu por volta de mais ou menos 1000%. E assim, será que é uma bolha? No caso, no caso, o fundamento da empresa. No caso, o que, que ela faz, o que, que ela tá. Quem está investindo, no caso, nela, quem está acreditando nela, você entendeu? No caso assim. Então, para mim, tem uma grande relevância, no caso, isso, por quê? Porque eu não estou falando de criptomoeda, meme com, que no caso que às vezes não tem fundamento. Eu estou falando de uma empresa séria, como que eu falei. Essa empresa, ela processa dados confidenciais dos Estados Unidos, você entendeu? FBI, CIA. Então, no caso, não é brincadeira. E eu tô olhando com carinho, no caso, e eu tô fazendo com o meu dinheiro e me posicionando a minha carteira de investimento e dolarizando. Infelizmente, você entendeu? No caso assim, a gente não tem o que fazer. No caso, é como que eu falei que a gente tá com essa luta, só que o quê? Já sempre deixei aqui no canal para o Brasil, só que a gente não pode vendar os olhos na questão sobre os nossos investimentos. Você entendeu? Minha opinião. E o que eu falei no caso? Hype.
E essa empresa, no caso, muitas pessoas, no caso, vão falar, vão julgar que é hype da inteligência artificial, como que, no caso, milhares de pessoas aí renomadas estão vendendo um curso, você entendeu? No caso, na fontes, no caso, milagrosa de inteligência artificial, e às vezes, assim, sem fundamento, você entendeu? Ó, te vendo um curso, você entendeu? No caso aqui, tem um funil, que é tanto, que é isso, cara, meu, é Matrix, você entendeu? No caso, assim, eu tô falando de uma empresa, no caso, que é uma empresa séria, uma empresa que tem fundamento, você entendeu? No caso, séria, comprometida, e na questão, um braço auxiliar que a gente vai acabar se adaptando ao longo desses 10 anos. Você entendeu? No caso, vou dar um exemplo. No caso, hoje, no caso, eu fui no shopping e, no caso, assim, eu paguei com nota, em espécie. E tinha uma máquina, no caso ali, praticamente uma inteligência artificial. Você coloca a cédula, no caso, coloca o cupom, no caso, ela consegue ler aquela inteligência artificial o valor da nota, no caso, consegue ler o valor da nota e me entregou o troco. Você entendeu? No caso, assim, então, eu tô falando de uma inteligência artificial simples. Imagine no decorrer dos 10 anos. Cara, então assim, e a questão até mesmo, no caso, a gente sabe o perigo, um exemplo assim, que tem a questão do Bitcoin. Assim, eu não acredito que vai acabar. Só a questão do computador quântico. Mas no caso assim, as pessoas ficam com medo, mas a questão da chave privada, provavelmente do Bitcoin, e o software pode evoluir conforme a evolução do computador quântico. Então, assim, essa empresa, eu olho, no caso assim, com carinho, tem fundamento. Tem fundamento para mim. Então, no caso, eu reservei um valor, né? Do caso do meu valor, eu reservei um valor para me posicionar na minha carteira, você entendeu? Quem não viu, no caso, quem não viu, vê os vídeos anteriores que eu coloquei da questão da conta nômade, cara, que você consegue investir mais de 500, mais de 1.000, mais de 5.000 empresas americanas, você entendeu? No caso, até mesmo o Itaú, até mesmo empresas brasileiras, tá lá listado na Nômade, nas empresas americanas, você consegue investir através de lá. Então, no caso, o que que eu fiz? Quando eu realizei o lucro do Bitcoin, como que eu falei, no caso, que eu só estou comprado 20%, no caso, realizei os 80%, no caso, vendi, então, eu tenho que me posicionar. E no caso de 2020 até agora, ela já subiu por volta por mais ou menos quase 800%, no caso. De um ano desse ano até agora, ela já subiu também um valor bem legal. E, no caso assim, eu não estou especulando. No caso, eu estou investindo. Porque tem aquela pessoa que quer especular um mês, 6 meses, um ano, entendeu? No caso assim, eu estou investindo. Eu estou olhando, no caso, com carinho, aportando. Provavelmente, no caso, vai ter uma correção, porque não sobe, não apenas sobe, né? No caso assim, ela, no caso, tem que ter uma correção normal, você entendeu? No caso assim, então, como que eu tô olhando como investimento, eu tô aportando, vou aportar mês a mês, no caso, e acreditar, como que eu, no caso assim, eu acredito que, no caso, pode ser uma mina de ouro, o próximo Bitcoin, você entendeu? No caso, que ninguém tá olhando, que ninguém tá comentando, no caso, eu vou falar aqui, como que eu tô falando, no caso, Palantir Tecnologia, muita gente provavelmente não sabe. Por quê? Porque muita gente tá, às vezes, apenas olhando para aquelas empresas que as pessoas sempre colocam para eles, um exemplo assim, que comenta aquela coisa que tá sempre na boca de todo mundo. Eu não, o que que eu faço? Cara, eu dou uma olhada, você entendeu? Eu tento buscar, você entendeu? Eu tento pesquisar, você entendeu? Eu pego uma dica aqui, uma dica ali, cara, eu uso meu raciocínio, você entendeu? No caso assim, eu olho quem são os parceiros e faço minha análise com o meu dinheiro, como que eu falei que aqui é apenas uma forma educacional, é apenas uma forma para vocês fazerem o que quiserem, buscar as pessoas corretas para investir o dinheiro de vocês. E eu, no caso, eu faço com o meu dinheiro, no caso, e invisto, e através dessas pesquisas, dessas consultas, eu faço e acabo investindo, e acabo acreditando, graças a Deus, até o momento de hoje aí, no caso, cara, no caso, pra mim tá sendo bom, entendeu? No caso assim, tô tendo um bom retorno, e tô seguindo firme. E com certeza, de todas essas consultas, essas pesquisas que eu olho, cara, tem um cara, guru, que no caso, que a mesma dica que ele deu, quem investiu na Tesla em 2012, no caso, cara, o cara surfou, no caso aí, quase 3.000%. Então, essas dicas, essas consultas, você entendeu? Desses cara, guru, renomado, que ninguém tá comentando. No caso, cara, eu pego, você entendeu? No caso assim, eu coloco na minha carteira uma pequena margem, como que eu sempre falei na questão, no caso, qual é a carteira minha, no caso. Cara, olha tudo que tá acontecendo, o que que eu faço? Meu, ouro, Bitcoin, dólar e renda fixa. Cara, por quê? A gente se encontra num momento de turbulência. Então, assim, não tem como a gente ficar comprado 100% no real. Você entendeu? Então, a minha carteira eu faço e diversifico. Com certeza. Tá? Pessoal, esse é o vídeo. Entendeu? No caso assim, tamo junto.